quero falar nessa noite. Quantos lembravam que hoje é Santa Ceia? Quem lembrava? Muito bem. Que bom. Quem veio com o coração preparado para participar da ceia? Levanta a mão, eu quero ver. Pode mentir não. Oh, aleluia. Então, eu quero falar sobre alimento espiritual. Um alimento espiritual. Nós, seres humanos, fomos criados, existimos em duas dimensões. Existe a dimensão material, que é essa daqui, da matéria, daquilo que nós podemos ver, tocar, e a dimensão espiritual, que é tão real ou mais real quanto, só que é invisível, mas ela está aqui no universo paralelo, ok? Amém ou não amém? O mundo espiritual, ele é nutrido de coisas espirituais, assim como o mundo material é nutrido das coisas terrenas. Mas são dois mundos reais, verdadeiros. E como tudo começa dentro de nós no espiritual, quando o Espírito de Deus, quando o Espírito Santo se uniu ao meu espírito, quando ele se une ao espírito do homem, assim como um espermatozoide se une a um óvulo e tem uma concepção, quando o Espírito Santo se une ao nosso espírito, é porque nascemos de novo. Quando o Espírito Santo se uniu ao meu espírito, eu nasci de novo. Quando o Espírito Santo se uniu ao seu espírito, você nasceu de novo. E como novos nascidos, como nascidos espiritualmente, nós precisamos de uma comida espiritual. O mundo material é nutrido de coisas materiais. Eu estou com sede, eu vou beber água. Matéria. Porém, o espiritual é nutrido de coisas espirituais. E desde o dia que eu nasci de novo, a carne que eu necessito, o pão que eu necessito, a água que eu necessito é espiritual. Eu preciso de um alimento espiritual. E esse alimento espiritual é a palavra, mas é o corpo e o sangue de Jesus. A carne rasgada de Jesus e o sangue de Jesus derramado, que é o nosso alimento espiritual. Quando consagramos os elementos da Santa Ceia, o que acontece no mundo espiritual? Eles são matéria, mas ao consagrarmos esses elementos, a presença de Jesus, o próprio Jesus, se manifesta aqui no meio da igreja. Então a Santa Ceia não é um ritual. A Santa Ceia não é um memorial, apesar de muitos ensinarem sobre isso e usarem até o versículo, façam isso em memória de mim. Mas a Santa Ceia não é um memorial. A Santa Ceia é algo real, de universo espiritual. É algo real, é algo verdadeiro que acontece no universo espiritual. Está acontecendo, apesar de eu não poder ver. Então, os elementos do pão e do fruto da vide, ou seja, do suco de uva, durante a Santa Ceia, permanece pão e permanece suco de uva. Oramos, consagramos, o pão continua pão na matéria e o suco da uva permanece o suco da uva.
Só que no mundo invisível, no universo espiritual, no universo invisível, o corpo e o sangue de Jesus se fazem presentes quando eles são consagrados. E quando nós participamos da ceia, o nosso espírito, o meu corpo bebe essa água aqui física, mas o meu espírito, quando eu participo da Santa Ceia, eu estou bebendo do sangue de Jesus, literalmente, não fisicamente, não materialmente, mas assim como eu tomo água fisicamente, o meu espírito, no mundo espiritual, ele bebe o sangue de Jesus. Eu como, eu mastigo o corpo de Jesus. E o meu espírito, dessa maneira, se une a Jesus através do seu corpo e do seu sangue. O nosso espírito, ele absorve a vida de Deus, representada nesses elementos. Tudo que está na carne de Jesus é absorvido pelo meu espírito ao ter fé e entender que no mundo espiritual Jesus está presente na sua carne e no seu sangue. Talvez para nós não seja tão fácil entendermos isso, porque isso tudo é espiritual. Quando participamos da ceia, Deus e o homem, e você e o crente se entrelaçam. Quando comemos do corpo, bebemos do sangue, nos entrelaçamos com Deus, de tal maneira até sermos totalmente consumidos por Ele. Quando eu estou tomando a ceia, eu estou dizendo: me consuma, Espírito Santo. Eu quero ser consumida dentro de Ti. E o Senhor em mim, até nos tornarmos um só Espírito. Eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 6, verso 17. 1 Coríntios 6, 17. Mas o que se ajunta com o Senhor. E como que eu me ajunto com Ele? Como é que eu vou me ajuntando com o Senhor? Quando eu como do seu corpo, quando eu bebo do seu sangue, eu vou me entrelaçando, vou sendo consumida pela presença dEle, Ele em mim e eu nele, até que nos tornemos um só Espírito. Quem está entendendo, diga amém. 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 E a igreja primitiva, como o apóstolo estava aqui falando da igreja primitiva, a igreja primitiva, ela creu na carne e no sangue de Jesus. Ela cria nisso. E por ela crer nisso, as obras grandiosas eram feitas diariamente naquela igreja. Obras grandiosas aconteciam. Por quê? Porque a ceia não era um sacramento para a igreja primitiva. A ceia não era um memorial. A ceia não era um ritual. A ceia era a própria vida de Jesus. A própria vida de Jesus. E a vida de Jesus, chegou uma hora que era tão visível neles, que por onde eles iam, as pessoas os reconheciam. Eles oravam, os milagres aconteciam, tinha milagre todo dia, toda hora. Era natural, o milagre era natural,
O milagre na igreja primitiva era natural. A vida de Jesus era tão visível neles, que eles brilhavam como um farol. Aonde eles iam, as pessoas os conheciam. A luz deles brilhava. E a Bíblia chega a dizer que em toda alma havia temor. Sabe o que era isso? Todos temiam. Todos temiam a Deus. A presença de Deus era tão entranhada na vida da igreja. Todos temiam a Deus. As pessoas se amavam, possuíam amor um pelos outros. E por haver esse temor, esse respeito a Deus, a santidade, a vida deles ser em luz, foi nessa situação que aconteceu a primeira grande colheita de almas, de milhares de pessoas. Atos capítulo 2. Atos, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42 a 47, 42 a 47, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Olha que você está convidado para participar só 12 dias de oração, de jejum, e mesmo assim é online, você não precisa sair de casa. E hoje não passou de 22 pessoas, 24 pessoas na live. Um domingo. Um domingo. Aqui na igreja primitiva, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em toda a alma havia temor. Tinha temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Vendiam suas propriedades, 44. E todos os que criam estavam juntos. E tinham tudo em comum. Eles viviam juntos. Tinham alegria para isso. Gostavam. Você lembra quando você se converteu, você queria vir para a igreja todo dia? Quem no início queria vir para a igreja todo dia? Levanta a mão. Quem continua querendo vir para a igreja todo dia? Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes. Sabe o que é unânime, né? É quando nenhum é diferente, todos são iguais. Perseverando unânimes, todos os dias no templo. Todo mundo ia para a igreja todo dia. E partindo o pão em casa, comiam juntos, com o quê? Com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. Aí começou a acontecer o quê? Caindo na graça de todo o povo. O povo começou a achar aquilo incrível. As pessoas começaram a achar aquilo sobrenatural e começaram a querer Jesus também. Falar: o que é isso que está acontecendo? Que está movendo com a cidade, está movendo com Jerusalém. E aconteceu o quê? Que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Alimento espiritual.
Leia comigo, vamos ler. João, Evangelho de João, capítulo 6, verso 53. Evangelho de João 6, 53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade, vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Eu estou falando de uma comida espiritual que precisa fazer parte da nossa vida. Na Bíblia tem exemplos de comida espiritual. A Santa Ceia é uma comida espiritual. É um alimento espiritual. E eu quero dar um exemplo de uma comida espiritual aqui, que aconteceu na vida do profeta Elias. A história do profeta Elias, não sei se vocês vão lembrar aqui, está lá em primeiro livro dos Reis 18, quando ele fecha os céus e diz: não vai chover, vai ficar 3 anos, ficaram 3 anos e meio sem chuva. Depois ele convocou os profetas de Baal, 400 profetas de Baal, 450 profetas de Astarote, e convocou todo o povo de Israel para ir ao monte. Lá ele desafia os profetas de Baal e de Astarote e faz fogo descer do céu. O povo então, vendo aquilo, começa a clamar que só Deus era Senhor sobre Israel. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E aí todos os profetas de Baal foram mortos. Foram mortos. E depois de todo esse acontecimento, o rei Acabe chega em casa e conta para sua esposa, a rainha Jezabel, o que tinha acontecido. Olha o que o profeta Elias fez. Todos os profetas que eram pagos pelo rei e pela rainha e se assentavam à mesa da rainha, todos eles foram mortos. A rainha ficou furiosa, muito chateada, e deu um prazo para Elias estar morto. Eu duvido que a essa hora amanhã ele não vai estar morto igual os meus profetas. E lançou uma caça a Elias. Você imagina o profeta Elias. O profeta Elias era incrível. Eu estava lendo hoje a hora que ele tira um sarro com a cara do profeta, do rei Acabe, e diz assim: corre, rei Acabe, que vai chover. Aí sabe o que diz o versículo? Que o rei Acabe estava andando a cavalo, plá, 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 plá. Sabe o que Elias fez? Começou a correr do lado do cara correndo de cavalo. Vocês já viram filme de super-herói? Que o super-herói finge que começa a correr rapidão e rindo. Elias começou a correr do lado do cavalo, tranquilão. E teve uma hora que ele falou: estou indo na frente, Acabe. Acabe galopando, plum, 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 e Elias, correndo mais que o cavalo, a pé. Imagina isso, gente. O cara era fera. O cara, sabe por que ninguém achava o profeta Elias? Porque ele sumia de um lugar e aparecia em outro. Era uma loucura, quem achava o profeta Elias? Tanto que quando ele quis falar com Acabe, ele falou assim: olha, para o moço, avisa a Acabe que eu quero falar com ele. O cara falou assim: vou nada? Vou não, profeta. Se eu falar, olha, o profeta Elias está ali, o rei Acabe vai chegar aqui, não vai te achar, vai me matar. Ele falou: não, pode trazer que dessa vez eu não vou sumir não. Pode
pode trazer o rei, que eu vou conversar com o rei. Porque ninguém achava Elias, ele desaparecia. Ele era arrebatado, sumia. Aparecia lá não sei aonde, lá onde ninguém esperava aparecer Elias. Ué, mas Elias não estava ali? Elias não estava lá? Cadê Elias? Cadê Elias? Pois bem, o profeta desse, o máximo que tu imagina é, a rainha Jezabel mandou matar o profeta Elias. Vai todo mundo atrás do profeta, que o cara é procuradíssimo. Procurem e matem. Quem vai sair procurando Elias? Ele desaparece a hora que quer. Ele aparece e desaparece. Pois bem, dessa vez Elias deprimiu, bateu uma tristeza. Ele foi parar lá numa caverna. E eu quero ler com você o que aconteceu. Vamos ao primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Escute isso. Primeiro dos Reis, capítulo 19. Aqui está mais rápido, não? Primeiro Reis 19, 5. De 5 a 8. Aí Elias vem, olha isso, verso 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Todo triste, Elias estava todo mal. Eis que então o anjo o tocou e disse: varão, levanta e come. Elias, que foi? Verso 6, Elias olha, e o que aconteceu? E eis que na sua cabeceira estava um pão cozido por cima das brasas. O pão estava quentinho, irmão. A brasa estava acesa. O pãozinho quentinho. Quem cozinhou o pão? Foi quem? Quem cozinhou o pão? Quem fez? E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Quem cozinhou para Elias? O anjo. Quem cozinhou para Elias? O anjo. O anjo fez um pãozinho quentinho. Mas esse pão não era de verdade? O que vocês acham? Era um pão de verdade? Sim ou não? Elias era de verdade? Para o corpo dele ficar forte, o pão tinha que ser de verdade? E o anjo era de verdade? Claro que o anjo era de verdade. Só que o anjo é um ser espiritual. E ele preparou um pão cozido, uma botija de água. Elias comeu, bebeu e voltou a dormir. Aí o anjo deixou ele dormir. Depois, sei lá quanto tempo passou, chegou o anjo do Senhor pela segunda vez. Está no verso 7. Tornou a segunda vez e tocou, disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. E aí, no verso 8, levantou-se, pois, comeu e bebeu. E olha isso aqui. E com a força daquela comida, caminhou o quê? 40 dias e 40 noites. Por quê? Era uma comida normal? Foi uma comida feita por quem? Pelo anjo. Quem era esse anjo? Alguém sabe? Jesus. Jesus era o anjo. E o anjo dá comida para Elias. O anjo alimenta Elias com uma comida sobrenatural, que faz Elias caminhar com aquela comida 40 dias e 40 noites. E mais, diz o final do versículo, Elias caminha até onde?
Até onde que Elias vai? Horebe. E que monte é esse? O monte de Deus. Mas quem foi que disse que Elias tinha que ir para lá? Ninguém. Foi o pão que Elias comeu. O pão que Elias comeu, a água que Elias bebeu, fez algo poderoso acontecer no corpo de Elias. Tu tem noção, irmão, que tu come um pão, bebe uma água, que faz você ficar 40 dias com aquela comida inteiro, e mais, algo aconteceu no corpo de Elias. Era um pão como o da ceia, era natural, era um pão natural como o da ceia que você vai comer. Ele era natural, só que feito pelo anjo. E aí, quando Elias come desse pão natural feito pelo anjo, o espírito de Elias recebe um poder sobrenatural. Um poder sobrenatural, que além de fazer Elias caminhar 40 dias, ele é conduzido ao Monte Horebe, para um encontro único com Deus. Ele foi dirigido, o corpo de Elias foi levado, ele se encaminhou a Horebe, e a decisão de ir ao Monte Santo de Deus, não veio da mente de Elias. A mente é alma, não saiu da alma de Elias, não saiu da mente de Elias, mas foi inspirado pelo anjo que sustentou Elias com o pão do céu. Diga assim: o anjo sustentou Elias com o pão do céu. E Elias passou a ter um encontro divino. No verso 9, e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E durante a noite o que aconteceu? Eis que a palavra do Senhor veio a ele. Deus fala com ele e diz: que fazes aqui, Elias? E Elias experimenta o maior encontro com Deus da sua vida. Há encontros divinos que estão esperando você. Deus está te convidando para encontros divinos. Deus quer levar você a um lugar santo, ao Monte Santo, do encontro divino. Há pessoas que fogem da oração há tempo. Lá dentro diz assim: eu preciso orar. Mas chega na hora de parar para orar, quem diz que para orar? O Espírito Santo chamando com vozinha suave. Está na hora de você dobrar o joelho, para tudo. Deus quer falar com você. Mas há pessoas que resistem a esse chamado. Deus está preparando um encontro divino com você há tempo. E o pão e a água do céu levou Elias para uma jornada de milagre. Tem revelação que Deus reservou, que você só vai viver, só vai ver através do alimento que só Jesus pode dar. Tem coisas que estão guardadas para aqueles que se alimentam do alimento que Jesus dá. E quando Elias começa essa caminhada, ele não tinha noção para onde ele ia. Ele não sabia para onde ele se dirigia. Mas a direção que ele tinha que tomar estava naquele pão. A direção dos passos de Elias estava naquele pão. E a caminhada estava levando Elias para ver Deus. Elias se cobre com a capa, porque Deus aparece diante dele. E Elias viveu o maior encontro da sua vida. Nesse encontro, Elias deprimido porque estava sozinho, sendo procurado pela rainha, e ele disse: só eu fiquei, não sobrou mais nenhum profeta
só eu fiquei. Mas nesse encontro, Deus disse para ele: Elias, mais 7.000 profetas eu estou levantando para seguir adiante com o seu trabalho. O seu trabalho deixou 7.000 profetas em Israel. Comer da sua carne é entrar em dimensões diferentes. Comer da sua carne é entrar numa dimensão espiritual. A dimensão onde Deus transforma o seu destino. Se você quer ter o seu destino transformado, você precisa entrar nessa dimensão. E comer da carne de Jesus nos leva a entrar nessa dimensão. Por fim, eu quero citar rapidamente um outro alimento espiritual, o maná. Vocês lembram de Israel? Caminhando, saiu do Egito, fugiram de Faraó e caminharam 40 anos pelo deserto. Caminharam 40 anos pelo deserto. E como é que eles sobreviveram? Pão que caía do céu todo dia. Quem fazia aquele pão? Era pão que caía do céu todo dia. E a água? Tinha uma rocha, que aonde eles iam, acompanhava o povo de Israel debaixo da nuvem. E dava água todos os dias. Dava de beber todos os dias para Israel. Aquela rocha tipificando Jesus. O maná tipificando a carne de Jesus. A água da rocha tipificando o sangue de Jesus. Essa é a nutrição espiritual que sustentou o povo de Israel e que levou o povo de Israel para a terra prometida. Sabe o que acontecia com aquele pão milagroso, com aquela água milagrosa que aparecia no deserto? Incrível. O povo não adoecia. O povo não ficava doente. E mais, o poder era tanto que até a roupa que cobria o corpo não envelhecia. O sapato que cobria os pés, por estar em contato com aquele pé santificado daquele maná, não envelhecia. As crianças não perdiam seus sapatinhos, começaram a crescer e o sapatinho crescia junto com os pés. As roupas não envelheciam. O pão e a água fazia descer o sobrenatural do reino no meio do povo. Jesus estava presente no meio do povo toda vez que o povo colhia o maná e comia. Toda vez que o povo bebia a água da rocha. E isso acontece hoje aqui. Hoje nós estamos diante de uma mesa, de uma comida natural, mas que quando consagrada na dimensão do Espírito, representa literalmente o corpo e o sangue de Jesus. Vamos ler primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. 1 de Coríntios 10, do 1 ao 4. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, quando atravessaram o mar vermelho. E todos foram batizados em Moisés, estavam ali juntos com Moisés, na nuvem e no mar. Na nuvem, porque havia aquela nuvem que acompanhava o povo de Israel, que cobria, protegia o povo de Israel do calor do deserto.
No verso 3, e todos comeram do mesmo manjar, o quê? O manjar era o quê? Mas não era físico? Sim ou não? Era matéria? Eles comiam manjar e bebiam água, sim ou não? Mas, como chama a Bíblia? Espiritual. Era o pão que descia do céu. Verso 4. E beberam todos de uma mesma bebida, o quê? Ué, mas não era água? Era. Mas era uma água dada pelo céu. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. Vocês já viram pedra andar? Pois essa andava. A pedra fazia o quê? Está escrito ali, ó. E quem era a pedra? Cristo estava lá no deserto com eles. Amém? Quem dá amém aí? Amém. Quem está pensando bem antes de tomar a Santa Ceia? Que você vai estar tocando em algo espiritual. Esse pão e esse suco da uva, quando consagrados, são comidas o quê? Espirituais. A ceia do Senhor. Comer e beber este alimento tem efeito no universo espiritual, tem efeito, e aqui no mundo material, no mundo natural também surte efeito. Por quê? Porque nós vamos começar a ver os resultados. Lembra do povo do deserto? A roupa não envelhecia, eles não adoeciam, porque era uma comida espiritual. Aqui o corpo de Jesus é espiritual. Você vai tocar, você vai comer. A ceia é o alimento servido pelo próprio Jesus na igreja. Quando você tomar a ceia, você pode visualizar o próprio Jesus segurando a bandeja, te estendendo. Vida que passa por esse alimento espiritual. Poder que passa por esse alimento espiritual. Então, quando se bebe do céu, sabe o que acontece? Os projetos de Deus começam a impregnar nossa vida. Começa a afetar o nosso ser, porque eu estou bebendo e comendo do céu. Não é um símbolo morto. A ceia não é um símbolo morto. Não é aquele pãozinho que você pega, aquele suquinho de uva que você bebeu. Não, não é um símbolo morto. Mas é um vínculo que te une ao céu. É um vínculo que une céu e terra. Amados, há mistérios maravilhosos escondidos na Santa Ceia. E para encerrar, eu quero encerrar com um versículo de 1 de Coríntios 11, verso 23 em diante. Mas eu quero ler com você em pé, pode ser? Podemos ficar em pé? O que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Apóstolo Paulo disse que quem ensinou isso a ele foi Jesus. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. Ele tendo dado graças, ele levantou o pão, tomai, comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim.
Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento. E havia um Velho Testamento, que era a lei de Moisés. E agora, dizendo que Jesus, com o sangue dele, este cálice, ele é, esse sangue, o Novo Testamento. Mas como conseguiu isso? No meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. E quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Eu quero dar graças pelo pão e pelo cálice. Esse elemento natural, agora nós consagramos a Ti. Estenda a sua mão para cá. Consagramos esse pão, esse suco. Aleluia. É uma matéria, mas é o alimento do céu. O próprio Jesus se faz presente, porque é seu corpo, é sua carne e é o seu sangue. Damos graças, Senhor, pela comunhão e por estarmos no partir do pão, e recebemos a Tua presença aqui hoje. Enquanto tocamos este pão, este suco de uva, reconhecemos que Jesus está aqui. Adoremos a Jesus enquanto você é servido.